está trazendo hoje aqui o subprefeito da Sé, mas eu digo coincidência porque ele também é o ex-comandante da Polícia Militar de São Paulo. E acho que, como cidadão de São Paulo, como todos nós, está um pouco assustado com a situação, não é? Bom dia, Coronel Marcelo Salles. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lopato, e a Bom toda a dia. audiência aqui do Manhã Bandeirantes. É, como bem disse o Vitor, numa alusão às estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança, estatisticamente houve uma diminuição nos roubos e latrocínios em São Paulo nos últimos 25 anos. Porém, não é o mundo perfeito, pelo contrário, ele precisa de muito aprimoramento. Mas eu também, ao lado do trabalho que o secretário Derrite vem fazendo, que a Prefeitura de São Paulo também vem fazendo com a operação delegada, com o aumento do efetivo da Guarda Civil, há uma necessidade. Eu, nesse mesmo lugar, como comandante-geral da Polícia Militar em 2019 e 2020, já vocalizava isso. Há de se alterar a lei de execuções penais. Não é possível, não é razoável que a pessoa cometa um crime tão grave com a banalização que o Luiz acabou de trazer aqui. A pessoa dominada. O Vitor Medrado é um caso clássico, totalmente dominado, desarmado, ciclista, e foi alvejado e morto numa banalização. Há de se manter esses infratores da lei presos, responderem na medida do crime que cometeram. Não é razoável. E a terrível saidinha, né? Um negócio assustador. Houve a aprovação da lei e um entendimento da Suprema Corte que passa a valer somente dos crimes que ocorrerem, da execução penal que começar a ocorrer agora. Não é razoável. Nós precisamos alterar a legislação para que aqueles que cometam tenham medo de ficar presos. A impunidade é um grande componente desse cenário, Sabino. É o que os especialistas, a fala aqui do Coronel Marcelo Salles é idêntica a que todos os especialistas entrevistados pelo Manhã Bandeirantes dizem. Ontem nós falávamos com a desembargadora Ivana Davi e ela dizia exatamente a mesma coisa, dizia mais, que ela nunca viveu um momento de tanta insegurança em São Paulo como hoje. E reivindicava essa mudança na lei de execução penal. Só não entende isso quem está no gabinete em Brasília no ar-condicionado. Só não entende isso quem não anda pelas ruas de cidades grandes como São Paulo. Só não entende isso quem não quer, porque o presidente Lula sabe, ele não é bobo, ele sabe que parte da popularidade dele está caindo por causa também dessa questão do aumento da criminalidade, apesar das estatísticas contrárias. Bom, mas a gente trouxe o Coronel Marcelo Salles hoje para falar de centro de São Paulo, ele que é o novo subprefeito, novo e velho, porque ele já esteve à frente da subprefeitura da Sé, deixou um pouco, voltou para a Câmara Municipal e agora reassume esse desafio de tornar o centro de São Paulo melhor. Às vezes a gente tem impressão também à distância, e esse é um erro nosso, jornalista, que estamos aqui no ar-condicionado no estúdio, de que o centro não melhorou. Mas isso não é verdade. Quando se vai ao centro, se percebe que essa melhoria é efetiva, não é, Coronel? É efetiva. O trabalho que vem sendo desenvolvido, como eu sempre digo, eu estou assumindo uma subprefeitura melhor do que deixei. Foi um trabalho fantástico. Vocês se recordam, eu assumi no meio da pandemia, onde os comércios estavam fechados, onde os servidores com mais de 60 anos não trabalhavam, por conta de diminuir a circulação de pessoas. E é lógico, como eu disse, não é o mundo perfeito, mas evoluiu-se muito. E o objetivo é dar continuidade àquelas boas iniciativas que o prefeito Ricardo Nunes fez, como um trabalho fantástico da operação delegada no Triângulo Histórico, no Quadrilátero da República, no Centro Expandido, e melhorar com esse perfil nosso, que é um perfil bem de diálogo. Eu acredito no diálogo, não me importa se a pessoa é de esquerda ou se ela é de direita, nós temos que ouvir, não reclamo de críticas, porque a crítica, principalmente pela imprensa, e aqui eu aproveito a força dos microfones da Rádio Bandeirantes, do Manhã Bandeirantes, para que
enviem no site da subprefeitura, no 156, no Instagram da subprefeitura Sé, critiquem, coloquem que muitas das informações que nós temos sem filtro, nós agradecemos aos munícipes que perdem lá um minutinho para fazer a sua observação, para que a gente consiga mapear e dar a melhor solução para os grandes desafios que há na área central. Mas não tenho dúvida que melhorou e vai melhorar muito mais. Coronel, qual que será a primeira grande medida, atitude, determinação que o senhor toma a partir de agora nessa volta à subprefeitura da Sé? Vai ao encontro do que vocês noticiavam há pouco, Vitor. A prefeitura tem condição de ajudar muito no que nós chamamos na segurança pública de prevenção primária. Nós pregamos esse conceito da saúde. E na saúde, a prevenção primária, Sabino, amigas e amigos que nos ouvem, é você fazer o check-up, você tomar as vacinas como determina as melhores medidas da medicina, você fazer seu exame de Papa Nicolau. Nós trouxemos esse conceito da saúde para a segurança pública, e prevenção primária na segurança pública é o quê? Iluminação, zeladoria, ordem urbana, porque onde está ordenado, o crime migra, ele não se sustenta. E quando ele migra com menos força. Ele pode ser debelado, ele pode ser combatido, na melhor acepção da palavra, com as ferramentas que a Polícia Civil possui, que a Polícia Militar possui e que a Guarda Civil possui. Vejam vocês, só na área da Sé são 173 praças. Quando eu fui subprefeito, eu consegui reformar 72, ou seja, um pouco menos da metade. O Coronel Camilo veio e deu prosseguimento a esse trabalho. Então, devolver os espaços públicos para as pessoas, para quê? Para que eles possam ocupar o centro de São Paulo e, numa medida de repercussão positiva, que a gente melhore a ordem urbana e, por conseguinte, a segurança pública. Mas a gente ouve muito, e há muito tempo, falar de melhorias na zeladoria, melhorias na iluminação. Isso não aconteceu já? Ainda há mais o que ser feito? Muito. Zeladoria urbana é como cortar a unha, Sabino. Não há o que se falar. É um trabalho que exige persistência, perseverança, consciência da população também. Eu conversava ontem com uma pessoa nos baixios do Minhocão. Eu tenho uma característica, e vocês se lembram, desde a época do Comando Geral, de andar, de ir nos lugares e ouvir a população. E tinha um sofá embaixo do baixio E era um sofá que no passado ele devia ser muito bom, porque é de couro. Ele não chegou ali por acaso. Alguém deixou ali. Então, a pessoa que se desfez daquele móvel poderia ter levado num ecoponto. Não. Ele prefere entregar, às vezes, para um modesto carroceiro, dar ali R$10, e na próxima esquina onde ele mora, esse sofá ele é descartado numa falta de respeito ao seu vizinho, à população, e uma falta de consciência cidadã. Nós temos o programa de cata-bagulho, é previsto, é feito toda semana. A subprefeitura Sé é a única subprefeitura que tem atuação de zeladoria por 24 horas. À noite nós temos trabalhando. Então, a gente vai aumentar a cobrança e a fiscalização nas empresas que possuem contratos milionários com a prefeitura. As empresas que prestam serviço para a prefeitura, elas recebem pelo trabalho dela, mas são contratos muito altos. Então, nós vamos também, é um dos nossos papéis. Você refere a lixo, iluminação? Lixo, iluminação, corte de grama, varrição, galerias, varrição. E agora nós temos o Smart Sampa, e nós estamos em tratativa com a Secretaria de Segurança de Subprefeituras, o Fabrício Cobra,
com o secretário Orlando Morando, para que a gente possa também acessar as câmeras do Smart Sampa, não com reconhecimento facial, com outro objetivo, mas eu também consigo controlar o serviço das empresas que prestam serviço de varrição com o Smart Sampa. A empresa diz lá que ela fez a varrição na Avenida Paulista, na Amaral Gugel, na altura do 165. Que horas que foi? Eu consigo acessar e verificar. É uma das serventias desse grande marco que é o Smart Sampa. Hoje a subprefeitura não tem acesso às imagens do Smart Sampa e não seria interessante também ter com reconhecimento facial para você poder, por exemplo, identificar quem está fazendo esse descarte irregular de um sofá, como o senhor deu como exemplo? Adotada, identificado essa falta de cidadania da pessoa que joga o sofá, por exemplo, eu posso solicitar, nesse caso específico, que a própria Secretaria de Segurança Urbana faça o reconhecimento facial. É importante que esse controle de reconhecimento facial fique adstrito às forças de segurança. Você não pode, e não estou falando só da Sé, não. O objetivo do Fabrício Cobra é que seja disponibilizado para as 32 subprefeituras. A partir daí, quando você fala de reconhecimento facial, quando você fala de dados de pessoa, há de se ter controle sobre isso. Aproveitando o gancho para falar de segurança pública novamente, como é que está aquele projeto de instalação de câmeras? Havia um objetivo, se eu não me engano, de 20 mil câmeras? 22 mil. 22 mil só na região central, não é isso? Só na capital. Ele capital. Está e no centro? 14 mil. Já chegou esse número? Já temos 10 mil câmeras no centro de São Paulo e a plenos pulmões. E é um grande recurso. Segurança pública, administração, gestão de cidades, há de se aliar honestidade com espírito público, com trabalho sério e com tecnologia. Tecnologia é fundamental, você evita o retrabalho, você imputa responsabilidades, você controla o serviço a ser feito pela cidade. Então, eu digo, nós temos alguns marcos na cidade de São Paulo e vocês se recordam. Eu me lembro aqui da Lei Cidade Limpa, ainda no governo Kassab, que foi uma revolução com relação... Nós descobrimos fachadas de prédios que a gente não tinha e agora, mais precisamente, o Smart Sampa. São marcos na história da nossa cidade. Coronel, quando a gente fala em segurança pública e principalmente em uso da tecnologia, no centro, os comerciantes têm um papel fundamental. Inclusive, quando o Smart Sampa estava começando ainda, eles se ofereceram para comprar os equipamentos e compartilhar essas informações com a prefeitura, com a subprefeitura da Sé lá no centro. Como que está a situação hoje desses comerciantes que por muito tempo ficaram extremamente insatisfeitos? Eu tenho uma relação, recebi muitos cumprimentos, por exemplo, do Procentro, que são comerciantes que têm um espírito de melhorar o centro como poucos. Recebi muitos cumprimentos. E hoje o sistema permite esse compartilhamento dessas imagens. Então, ele é compatível para receber essas imagens. Então não tenho dúvidas que a contribuição, que a cessão dessas imagens para todo o programa também irá contribuir de maneira fundamental na diminuição. E já diminuiu. Veja você, na área central nós tivemos uma diminuição de roubos de 28%, em relação ao período do ano passado, de janeiro e fevereiro. E de furtos, 18%. Mas tem um outro dado. Quando eu fui subprefeito, em 2021, nós tivemos 93 empresas que abriram no centro, que se instalaram no centro. Agora, em 2024, 290 empresas, ou seja, mais de 300%, ou seja, melhorou
quem conhece, quem está frequentando o centro, não é o perfeito. Há muito que se fazer, mas melhorou em muito. E também uma contribuição do município. O prefeito teve uma decisão muito corajosa com relação ao aumento do efetivo da Guarda Civil e também o aumento de policiais militares e guardas civis na chamada Operação Delegada. Operação Delegada, na minha época, tinham 400 policiais. Hoje, 1.500. Então, não há o que se falar. É o trabalho dos policiais militares em horas de folga, mediante uma remuneração paga pela prefeitura. R$1 milhão por dia a prefeitura suporta para a Operação Delegada. R$1 milhão por dia, ou seja, 30 milhões mês. Então, não é pouco, um trabalho feito a várias mãos por parte da Secretaria de Segurança Pública, pelo secretário Guilherme Derrite e pelo prefeito Ricardo Nunes, dando esse suporte do município no comércio ilegal e nas descomposturas municipais. E esse aumento do investimento na Operação Delegada veio justamente para incentivar, para que fizesse sentido ao policial militar esse trabalho na folga. A prefeitura está remunerando melhor, está pagando mais. Muito, e com um dado novo. Historicamente, a Guarda Civil tinha a DEAC, que é uma operação delegada da Guarda Civil, o Guarda Civil na folga. Quando eu era vereador no ano passado, esse projeto veio para a Câmara, mas ainda persistia a Guarda Civil ganhar menos que a Polícia Militar. Na hora, fotografei, enviei ao prefeito, ele pediu o projeto de volta, esse projeto foi saneado. Hoje, o Guarda Civil recebe, na correspondência dos postos, o mesmo que a Polícia Militar. Além de você estimular o nosso servidor municipal, que é o nosso Guarda Civil, nós também equiparamos aí a atuação que é muito parecida na cidade de São Paulo. E o prefeito foi muito sensível na hora. E na ocasião, fico muito feliz porque eu, como vereador, que fiz esse encaminhamento na Câmara Municipal. Trabalho sério, gente. Moradores em situação de rua, não é um problema para ser resolvido do dia para a noite, já falamos isso aqui diversas vezes, mas diminuiu o número de moradores em situação de rua no centro da cidade? Não? Diminuiu. Porém, ele com frequência ele volta aos números anteriores. São Paulo tem uma vocação natural que vem dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos antepassados. A vocação natural em acolher. São Paulo nunca virou as costas ao Brasil. São Paulo nunca virou as costas aos imigrantes. E nós recebemos todos os dias pessoas vindas de todo o Brasil, de outras cidades. Recebemos pessoas de outros países. Tivemos um problema agora, segunda-feira, um incêndio num edifício, numa invasão na Praça da República, 154, um prédio que majoritariamente ocupado por imigrantes nigerianos. Desocupamos o prédio, 400 pessoas, 120 famílias estão acolhidos lá no centro da Moca. Ontem, na subprefeitura, junto com a assistência social, junto com direitos humanos, entregamos os cartões de emergencial, Secretaria de Habitação. Então, fizemos um trabalho gigantesco. Então, é o que eu digo, ao lado de ser um predicado de acolher, e a força de São Paulo é muito isso, essa mistura, nós temos, nos é dado um desafio gigantesco. Pouquinho antes de eu assumir como vereador, ainda como subprefeito, pude testemunhar a gênese desse programa chamado Reencontro, onde você acolhe famílias inteiras. Temos no Largo da Memória, temos ali pertinho do Shopping D. Então, nós temos vários locais de acolhimento, aliado ao fato da busca ativa. Mas se você me permitir, Sabino, Vitor, amigas e amigos, precisamos separar os grupos. Às vezes, quando a gente fala de pessoas em vulnerabilidade, nós temos grupos distintos. Nós temos as pessoas em situação de rua e os dependentes químicos. São ambos situação muito difícil. Ninguém está na rua porque quer, mas são grupos distintos com ações distintas. Quando a gente fala
de dependentes químicos, de cenas abertas de uso, nós falamos de trabalho de segurança pública, prender o traficante, nós falamos de saúde pública, de cuidar da saúde dessas pessoas, nós falamos de assistência social, que é acolher esses dependentes, e também falamos de reinserção na sociedade. Quando nós falamos do outro grupo, que às vezes há uma coincidência, esses dois grupos por vezes se coincidem, mas quando a gente fala de pessoas em vulnerabilidade, nós falamos de acolher nas nossas estruturas municipais, como o projeto Reencontro, nós falamos da possibilidade de eles voltarem para suas casas, nós falamos do programa Operação Trabalho, onde o município de São Paulo é uma frente de trabalho, eles nos ajudam a cuidar das praças. Então, é um trabalho que não para, mas, como eu disse, São Paulo ela é essa cidade que acolhe, e São Paulo nunca virará as costas ao Brasil. Já se falou do centro da cidade, para. Isso é um centro gastronômico para se ocupar o centro da cidade à noite, o que seria importante, porque hoje o centro da cidade à noite é deserto. Já se falou ali num centro criativo, onde poderiam ir empresas ligadas à arte, criatividade. Já se falou num centro tecnológico. O comércio, sem dúvida nenhuma, que é uma característica do centro. Mas nenhuma dessas pegou ainda, né? O que o senhor acha que vai ser a cara do futuro centro e em quanto tempo? Nós temos uma empresa de fomento, a SP Negócios, que é uma das responsáveis por esse trabalho, a Secretaria de Cultura. Ontem nós tivemos uma reunião com o secretário Totó Parente e a secretária Carol Lafêmina, que é a adjunta, e nós faremos um trabalho conjunto, porque quem expede o alvará de funcionamento é a própria subprefeitura, em alguns casos autodeclaratórios, em caso de baixo risco, quando tem uma estrutura maior. E nós nos comprometemos em agilizar esses processos, onde a subprefeitura puder somar. Mas eu não tenho dúvidas, Ricardo Nunes está começando o mandato, novo mandato, mais 4 anos aí, para poder implementar essas políticas públicas de economia criativa, como você bem disse, de novas startups, de centros tecnológicos para o centro. O centro só terá força e vigor com o movimento. E isso não é uma notícia nova. É uma perspectiva muito importante do prefeito Ricardo e todas as estruturas, SP Negócios, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Cultura e, por que não dizer, subprefeituras também, para dar o suporte necessário quando a gente fala de ocupação do território, quando a gente fala de limpeza pública e de novos negócios. Coronel, quando a gente fala em aumentar o movimento do centro para continuar esse processo de recuperação que de fato já vem acontecendo, é preciso pensar que os restaurantes, que as lojas, o comércio popular tem que estar funcionando e as pessoas precisam de algum tipo de incentivo para chegar até lá. O senhor acredita que esse incentivo já existe ou precisa ainda mais? Ele já existe e ele pode melhorar muito. Eu vou dar um exemplo claro com relação à subvenção do município, que foi votada no Requalifica Centro no ano passado. Eu também, ao lado do vereador Rodrigo Goulart, hoje secretário de Trabalho e Desenvolvimento da cidade, também fizemos o encaminhamento de um projeto do governo que veio, o Requalifica Centro, numa subvenção de R$1 bilhão com relação até 25% da reforma, da requalificação do imóvel para ISS e IPTU. Então, há uma renúncia fiscal aí de R$1 bilhão na área do Requalifica Centro, que abrange uma parte grande dos Campos Elíseos, uma parte, todo o triângulo histórico ali, da Boa Vista, Benjamin Constant, Líbero Badaró, Anhangabaú, o quadrilátero da República, ali compreendido entre Conselheiro Crispiniano, São João, Ipiranga, Benjamin Constant,
Xavier de Toledo novamente. Então, são muitos imóveis numa subvenção de R$ 1 bilhão. A Prefeitura de São Paulo está fazendo a sua parte. Coronel, a última pergunta da minha parte vem de um ouvinte que está falando sobre a dificuldade de estacionar no centro de São Paulo. Muitas vezes obras, muitas vezes pela Zona Azul, que está aumentando e bastante, né, o número de vagas que são destinadas à Zona Azul. Vamos colocar aqui essa mensagem do ouvinte para o senhor. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia. Bom dia a toda a equipe da Manhã Bandeirantes. Estou andando pelo centro de São Paulo e o que eu reparei, eu acho que não sei se todos repararam também, é que quase não tem mais lugar para você estacionar, sabe? Tudo agora é Zona Azul. Qualquer lugar que você vai parar é Zona Azul. Você quer parar para poder fazer um lanche, quer parar para poder descansar um pouco. Eu que sou motorista de aplicativo e tenho que pagar a Zona Azul ou procurar ruas isoladas. Tá complicado, hein? Tá complicado. Júlio, motorista de aplicativo em São Paulo. Bom, obrigado, Júlio, aí pela pergunta, pela colocação. A Zona Azul, ela não é um instituto novo, ela vem de muito tempo, regulado por lei, com o objetivo de que aquele recurso que vem do pagamento da Zona Azul seja revertido em transportes de massa. Hoje nós temos a construção do BRT na Radial Leste, serão 13,4 quilômetros com ligação com outros modais, investimento em corredor de ônibus, investimento em sinalização. Então, existe sim essa cobrança, mas também ela é revertida na melhoria da estrutura, hoje dirigida pela Secretaria de Mobilidade Urbana e fiscalizada e orientada pela Companhia de Engenharia de Tráfego, e com relação aos ônibus, a SP Trans. É lógico, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta eu sou uma das pessoas que sou contra a criação de novos impostos, mas a Zona Azul não é um instituto novo, mas é uma forma de nós também, os municípios no Brasil todo, poderem ter algum tipo de fonte de fundo para a melhoria das estruturas desse trânsito, desse grande número de avenidas na cidade de São Paulo. Eu vou dar um dado aqui: somente a subprefeitura Sé, Sabino, Vitor, amigas e amigos, possui 1.105 ruas. Não é fácil. Você precisa também de algum suporte para poder continuar a cuidar minimamente dessa estrutura viária, para tentar prestar um serviço que a população merece e que, como o Júlio, requer. Fazer um ping-pong rápido com o senhor, topa? Vamos lá. Melhorou a polícia, sim ou não? Melhorou muito. Melhorou a zeladoria? Melhorou muito. Melhorou a questão da ocupação ali dos prédios no centro da cidade? Sim, como eu disse, nós tivemos um aumento de 300% de 2022 de 2021 para 2024. Há muito o que se fazer. Não é o mundo perfeito. Há muitos desafios a serem vencidos, mas melhorou. Melhorou a situação dos moradores em situação de rua? Melhorou com os projetos. Melhorou com os projetos o projeto Reencontro, com as ONGs que distribuíam comida, por exemplo, que agora, por exemplo, a do seu Robson, que ele distribuía mais de 1.400 refeições na rua. Hoje ele ocupa um prédio da prefeitura na Rua General Carneiro, onde as pessoas podem lavar suas mãos, comer com dignidade, sentado numa mesa, com talher. Não é digno comer, não se pode passar fome na maior cidade da América do Sul, mas também não é digno comer um marmitex sentado no meio-fio. Então, há avanços, há muitos avanços. Coronel Marcelo Salles, subprefeito da Sé,
conversando hoje conosco, ele que está reassumindo o posto ali na subprefeitura e que vai estar sempre com a gente aqui no Manhã Bandeirantes, porque esse é um assunto prioritário aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado e boa sorte, viu? Obrigado. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos. 11 horas em ponto, marcou o quinto sinal da Rádio Bandeirantes.